Olá, sejam bem-vindos ao Entre Mentes, nosso podcast de saúde mental contra o estigma. Eu sou o Luiz Fujita e hoje a gente vai falar mais sobre dislexia. Eu digo mais porque no nosso episódio 20 a gente já tratou sobre esse transtorno específico de aprendizagem. Então, quem quiser saber aquele geralzão sobre o que é, sintomas, como faz o diagnóstico, tratamento, eu sugiro que ouça o episódio 20, porque hoje a nossa ideia é focar bastante na parte do diagnóstico, né, como ele deve ser feito de fato, no tratamento e em políticas para quem tem dislexia, justamente porque a nossa convidada de hoje tem toda a autoridade para falar sobre isso, que é a Juliana Amorina, que ela é fonoaudióloga com mestrado em saúde da comunicação humana e diretora-presidente do Instituto ABCD, que trabalha justamente com divulgação de conhecimento e desenvolvimento de políticas e práticas educacionais para pessoas que têm dislexia. E pessoas, né, assim, todas as classes etárias. A gente sempre liga muito dislexia à escola, mas a gente recebe mensagem, já recebeu algumas vezes principalmente na época que a gente fez aquele episódio sobre dislexia, as pessoas adultas falando, olha, eu descobri muito mais tarde, e aquilo lá, assim, esclareceu um monte de coisas, me ajudou inclusive com a saúde mental, porque eu tinha, né, eu trazia comigo algumas culpas, né, uma autoestima prejudicada por causa daquilo lá atrás, e descobri hoje, melhorou mesmo depois de tantos anos, né. Obrigado, Juliana, por topar conversar aqui com a gente. Oi, Luiz, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco mais sobre dislexia e também sobre esses impactos, né, que a dislexia tem para além da aprendizagem, que eu acho que esse é um ponto que às vezes a gente esquece de abordar, e agora ouvindo você falar do adulto, realmente é uma questão bem importante que a gente fale sobre a importância do diagnóstico para todo o desenvolvimento, né, não só acadêmico, mas também social e emocional. Juliana, indo até contra o que eu acabei de falar na introdução, que era falando, pessoal, se quiser ouvir sobre dislexia, vai lá no episódio 20. Acho que faz sentido, de qualquer forma, a gente começar com pelo menos uma breve descrição, né, para relembrar, falar um pouquinho, uma geral, sobre o que é a dislexia. Pode dar esse resumão pra gente? A gente tem trabalhado bastante com o conceito de dislexia e tentado traduzir um conceito mais teórico para uma linguagem mais acessível. E uma das definições que eu gosto bastante, que eu acho que ilustra bem, é que a dislexia é uma dificuldade inesperada para aprender a ler e escrever. Por que inesperado? Porque a pessoa tem todas as condições, né, cognitivas, ela escuta bem, então não tem nenhum déficit sensorial, nem auditivo, nem visual, não tem nenhum transtorno psicológico, psiquiátrico ou neurológico que justifique aquela dificuldade de aprendizagem. Então, se a gente for pensar, é uma criança, né, que ao longo da primeira infância foi se desenvolvendo normalmente, e quando entra no período de alfabetização, ocorre uma dificuldade inesperada para aprender a ler e escrever. E essa dificuldade inesperada é porque a dislexia é um transtorno específico da aprendizagem. Então, ele é específico porque afeta essa habilidade acadêmica do ler e do escrever, né, para a dislexia. A princípio, da leitura, né, o termo correto é leitura, mas a gente sabe que quando você tem déficits para aprender a ler, você também acaba tendo dificuldades na escrita. Então, seria esse transtorno específico para aprender a ler e escrever. Eu sei que, a rigor, esse termo, como você falou, né, puxou aí, ele é para leitura, e existem outros nomes, né, menos conhecidos, quando é até para calcular tem, né, não é só na parte da matéria português, né, mas a gente pode dizer que o que a gente vai conversar aqui sob esse guarda-chuva dislexia serve também para esses outros mais específicos de outros tipos de aprendizado? Acho que esse termo que você usou é bem legal, Luiz, porque é realmente um guarda-chuva, né? A gente está falando sobre os transtornos específicos da aprendizagem que podem comprometer a leitura, a escrita e ou a matemática, né? Então, principalmente o processo do diagnóstico e o processo da intervenção, ele vai ser muito parecido nas três características ali dentro do transtorno específico da aprendizagem. Então, sim, serve para pensar em políticas, em avaliação, em intervenção para as três condições. Entrando já então no diagnóstico, né, na nossa proposta de focar em diagnóstico e tratamento, como envolve uma dificuldade de aprendizagem, eu acho que é bom a gente fazer uma diferenciação,
Porque muita gente se identifica, eu acho, com dificuldades que cada um pode ter com diferentes matérias, né? Muita gente fala, nossa, eu tive muita dificuldade de aprender matemática, física, né? As exatas sempre são um ponto que parece que puxa uma dificuldade das pessoas. Mas eu queria que você tentasse explicar por que não é isso, disso que a gente está falando, né? De que ordem que é essa dificuldade ou esse transtorno de aprendizagem, né? Sim. Quando a gente fala sobre a dislexia, a descalculia ou até a desortografia, que é um termo que usa para escrita, nós estamos falando de uma dificuldade na habilidade acadêmica que é resistente e persistente à intervenção. Isso quer dizer que mesmo quando a gente oferece uma intervenção, por mais adequada que ela seja, características do processamento cognitivo e linguístico vão permanecer alteradas, né? A intervenção ela vai ter o foco, com certeza, de ajudar no desenvolvimento das habilidades cognitivas e linguísticas, mas também um foco de trazer estratégias para você poder compensar essas dificuldades. Por se tratar de um transtorno do neurodesenvolvimento, nós estamos falando de uma condição que nasce com a pessoa. Então, a pessoa nasce com aquela dislexia, né? É um transtorno genético e hereditário e que vai se manifestar, por ser específico de leitura, no momento em que você aprende a ler e escrever. Porém, algumas características podem só serem evidentes quando as exigências escolares aumentam. Então, a gente pode ter pessoas que têm um diagnóstico mais tardio mesmo, porque nós estamos falando de pessoas que têm condições cognitivas preservadas, então inteligência de uma maneira geral preservada, mas dificuldade específica para ler e escrever. Então, quando a gente fala do processo diagnóstico, é muito importante a gente olhar para as condições ambientais. Porque para o correto diagnóstico, para o diagnóstico assertivo, a gente precisa ter oferecido oportunidade para esse indivíduo aprender a ler e escrever. Então, nós temos algumas barreiras, às vezes, pensando no diagnóstico aqui no Brasil, né? Porque a gente tem muitos brasileiros que enfrentam dificuldades de leitura e escrita, crianças. Pós-pandemia, o número que está sendo trabalhado é 2,4 milhões de crianças entre 6 e 7 anos, isso, que não sabem ler e escrever. E não são todas que têm dislexia. Na verdade, até pensando em critério diagnóstico, né, quando a gente pensa quais são os critérios que aquela pessoa tem que preencher para que a gente possa fazer o diagnóstico, um deles é ter uma intervenção especializada por 6 meses e mesmo assim as dificuldades persistirem. E ter tido a oportunidade de aprendizagem formal. Então, é muito diferente, né? É diferente daquela criança que entra na escola e está enfrentando dificuldades no processo de alfabetização porque a professora falta, porque toda hora troca de professor, porque não tem estímulo de leitura em casa. Não, é uma criança, um adulto que, apesar de ter todas as condições para aprender a ler e escrever, não consegue alcançar o mesmo desempenho que as outras pessoas que têm a mesma idade, a mesma oportunidade e as mesmas habilidades aí cognitivas conseguiriam. Uhum. E aí, Juliana, antes de chegar na parte do diagnóstico, que é já nas mãos de profissionais, né, que vão estar responsáveis por isso, e aí falando ainda num nível, né, anterior, dos pais ou responsáveis que podem notar alguma coisa. É possível saber assim, eu acho que isso pode ser dislexia, falando em pais e responsáveis orientados sobre o transtorno, né? Ou o caminho é mais assim, notei uma dificuldade de um aprendizado e já vou procurar aí os profissionais que me digam se é dislexia ou não. O que é o mais indicado? A gente estava falando, o Instituto também tem um aplicativo que eu não sei se ele ajuda exatamente nisso, como pode ser um suporte, né, nessa fase. O que você diria? Eu acho que o primeiro ponto, Luiz, é que tem sinais que a gente consegue identificar, né? Então, o primeiro sinal de alerta, né, que seria que a gente até tem chamado muito de fator de risco, para que você fique atento, seria ter algum familiar com dislexia ou com dificuldade de aprendizagem. Então, isso já tem que chamar a atenção. Outra questão é um atraso no desenvolvimento da linguagem. Não só demorar para falar, mas são crianças que falam e fazem trocas na fala. Então, já não são mais esperadas para a idade. E tem algumas habilidades na própria educação infantil, como brincar com músicas, rimas,
e aprender as letras do alfabeto. Então, na educação infantil, as crianças aprendem rapidamente qual é a primeira letra do nome. Esse tipo de aprendizagem, que é mais básica, ela é mais difícil para quem tem dislexia. Então, apesar do diagnóstico não poder ser feito na educação infantil, esses sinais já chamam atenção. E tem que chamar a atenção da família, mas principalmente do professor. Porque o professor, ele tem aí muitas crianças na mesma faixa etária, né, que estão ali recebendo o mesmo estímulo. Então, ele consegue perceber essa variação de desempenho que não é esperado para aquele estímulo que está sendo oferecido. Então, o professor é um grande aliado nesse processo que a gente pode chamar de identificação precoce de sinais, que ainda não é um diagnóstico, porém, faz parte do processo de diagnóstico, porque, como eu disse, a gente tem que oferecer uma intervenção especializada, um olhar especializado para essas dificuldades. No Brasil, em geral, a gente tem ouvido falar que as crianças vão para um consultório de um especialista fazer essa intervenção especializada, mas não precisa ser assim. Isso pode ser feito dentro da escola. O professor pode oferecer o que muitos chamam, por exemplo, de reforço escolar, que seja registrado, então ele vai monitorar o desempenho dessa criança, e quando for feito o encaminhamento para o processo avaliativo, a criança já vai com um registro de que o professor ofereceu estratégias diferenciadas, especializadas, e mesmo assim a criança não obteve o desempenho que era esperado. Então, isso Entendi. já é um ponto importante e um dos critérios diagnósticos que os profissionais da área da saúde vão utilizar para concluir esse diagnóstico. Sim, que entra aquilo que você falou, né? Não, outros fatores que poderiam estar causando isso foram cobertos. Então, não é isso, a partir daí é que a gente vai pensar nisso, né? Isso mesmo. E aí, Juliana, e o aplicativo, né? Que eu entendi que ele tem um objetivo um pouco mais amplo até, né? Mas de que forma ele pode entrar nessa fase? O aplicativo que o Instituto desenvolveu chama EduEdu. Ele é um aplicativo gratuito e disponível para dispositivos Androids. E o que ele faz? Ele faz uma avaliação das habilidades acadêmicas na área de língua portuguesa e consegue identificar crianças que estão com desempenho abaixo do que é esperado para a sua escolaridade. Tanto na educação infantil, para os anos finais, crianças de 4 e 5 anos, quanto nos anos iniciais do ensino fundamental, que seria crianças de 1º a 3º ano do ensino fundamental. Quando a gente identifica que a criança tem um desempenho abaixo do esperado para a escolaridade, o EduEdu vai olhar as áreas de desenvolvimento linguístico e acadêmico e gerar um material personalizado para essa criança treinar habilidades que estão deficitárias naquele momento. São 40 dias, né? A gente recomenda que a criança faça uma reavaliação. Nesse processo de reavaliação, entra essa parte de monitoramento da evolução, porque o que a gente espera é que a criança, recebendo um material que é personalizado para suas dificuldades, individualizado, ela vai melhorar caso essas dificuldades sejam dificuldades acadêmicas e não neurobiológicas, né? A melhora vai ser mais rápida. Então, ele cumpre muito esse papel desse primeiro passo do diagnóstico, né? É oferecer uma intervenção diferenciada e de qualidade para essas crianças. Então, o professor pode usar tanto para monitorar o desempenho acadêmico, como também como as estratégias, né? Que são importantes para aquela criança treine mais as habilidades que estão abaixo do que seria esperado. Juliana, voltando à questão do diagnóstico, né? Daí como que ele é feito de fato? Pelo que eu estava lendo, já para te adiantar, né? É aquela coisa, envolve uma equipe multidisciplinar, idealmente, né? Isso pra gente na área de saúde mental, sempre fala, nossa, já deve ser o primeiro obstáculo, né? Qualquer coisa que exige multidisciplinar, não vai ter. Em São Paulo tem 2 lugares que tem, aquelas coisas assim, sabe? Então eu queria que você comentasse como é, idealmente, e já fizesse uma avaliação, como é que estamos nesse cenário aí, né? É isso mesmo. Acho que a primeira barreira da pessoa com dislexia é ter acesso ao diagnóstico, né? Porém, a gente precisa de algumas avaliações. Conforme a gente foi falando, né, me veio essa palavra de diagnóstico de exclusão. A gente não tem usado mais esse termo, mas a gente realmente precisa excluir outras condições que justifiquem a dificuldade de aprender. Então, idealmente, a gente precisa ter um profissional da área da saúde
que consiga avaliar com instrumentos padronizados e validados, para que a gente realmente faça uma avaliação correta, né? Que a gente não tenha muitas interferências da análise do profissional, né? Que isso às vezes interfere no processo diagnóstico. Então, ele precisa avaliar o desenvolvimento cognitivo e linguístico e comparar com esse desenvolvimento acadêmico. Em geral, os profissionais que fazem isso no Brasil é o psicólogo, o fonoaudiólogo. A gente tem algumas avaliações que o fonoaudiólogo poderia fazer, que o psicólogo podem fazer, mas a gente sabe, é engraçado até falar isso, mas quanto mais especializado for um profissional, parece que mais profissionais a gente precisa, porque daí ele vai olhar só uma determinada área. Sim. Então, um profissional da área da saúde que tenha uma boa formação para entender os transtornos do neurodesenvolvimento, ele consegue fazer essa avaliação linguística e cognitiva e acadêmica, porque parte da avaliação acadêmica também vem do relatório do educador, do professor de sala de aula. Mas a gente também precisa de uma avaliação médica, porque muitas vezes essa criança ou esse adolescente, ele não tem um acompanhamento médico de rotina. Então, se ele tiver alguma alteração hormonal, alguma outra alteração que possa estar impactando as questões atencionais, de crescimento, isso pode interferir na aprendizagem, e aí, como a gente está fazendo uma avaliação só clínica de habilidade cognitiva, a gente não vai conseguir fazer esse rastreio. Se a criança estivesse passando corretamente por um pediatra que estivesse acompanhando, né, se ela tivesse esses acompanhamentos, a gente precisaria só de uma avaliação. Só não, né? Mas a gente precisaria de uma avaliação linguística e cognitiva e acadêmica, e daí a gente conseguiria fechar esse diagnóstico. Porém, a gente tem um problema também, eu falei do problema de educação, mas a gente também tem um problema de saúde pública, né? Que são acessos a essa atenção primária mesmo à saúde, né? Que as pessoas deveriam ter. Então, isso faz com que a avaliação acabe precisando cobrir muitas defasagens, né? Então, aquela pessoa que não passou por esse especialista, a gente não sabe se ela ouve bem, se ela enxerga bem, a gente vai precisar descartar tudo isso naquele momento. Idealmente, o que a gente precisa é de uma avaliação médica atualizada, não precisa ser naquele momento, mas ela precisa ser atual, e nós precisamos de uma avaliação das habilidades cognitivas, linguísticas e acadêmicas, que pode ser feita por um profissional aí da área da saúde. E aí a gente tem esse papel muito importante do educador, né, que muitas vezes no Brasil é o psicopedagogo que cumpre esse papel, mas pode ser um professor, pode ser um educador que ajude a fazer essa avaliação do desempenho acadêmico. Então, em geral, são esses profissionais. O que a gente tem no Instituto ABCD, né, no ano de 2021, no ano passado, a gente fez um levantamento sobre os custos emocionais e financeiros que a dislexia trazia para as famílias. E realmente o diagnóstico, ele foi feito aí pela maioria dos participantes, grande maioria, quase 90%, realizou o diagnóstico no sistema particular e investiu aí 50% deles, investiu mais de R$2.000 para a avaliação. Realmente é bastante inacessível, né? Se a gente for pensar no valor do salário mínimo, R$2.000 é um valor bastante alto. E na intervenção também, quem realiza intervenção investe em média R$800 por mês em terapias e tratamento, que também é algo muito alto para a população brasileira, né? E você falou sobre São Paulo. Em São Paulo a gente tem algumas equipes, enfim. A gente teve um grande número também de famílias que precisaram viajar, deixar a cidade e o estado para chegar ao diagnóstico. A gente tem tentado trabalhar muito com orientações sobre como conseguir esse diagnóstico pelo SUS, mas ainda essa é uma grande barreira. Isso era até a minha próxima pergunta, né? Contando com alguém que dependa de serviço público, qual é a maior chance dela começar esse caminho e percorrê-lo, né, de uma forma satisfatória? Chega onde? No OBS, pergunta, o que ela vai falar, né? Não é uma emergência, então a gente sabe que sempre é um pouco mais complicado, né? Mas tem então uma cartilha que a gente possa indicar? Sim, no site do Instituto ABCD a gente tem essa cartilha. O primeiro passo é a OBS mesmo. E já com alguns documentos, e o relatório da escola, do professor, ele é um documento bastante importante nesse momento. Como a gente
falou, às vezes existem outras condições que saltam os olhos, né? Quando alguém chega numa unidade básica de saúde. Mas esse relatório, ele mostra que existem impactos e que esses impactos são persistentes, apesar da professora estar dando toda a orientação e o atendimento individualizado. Então, o primeiro passo é procurar o UBS. E da UBS, dependendo da estrutura do município, eles conseguem encaminhar para essa rede de profissionais da área da saúde que podem fazer as avaliações especializadas. Juliana, antes da gente partir para o tratamento, né? Queria que você falasse um pouco sobre o que a gente comentou de talvez existirem muitos adultos que têm, né, dislexia até hoje, não sabem, e aí começam a relembrar, né? Nossa, então acho que isso era por conta disso, né? Você, com o trabalho com o Instituto, tem mais ou menos uma ideia de como é que é o cenário? É muito tarde que as pessoas que, enfim, descobrem, conseguem, né, depois saber que passou muito da vida, são jovens adultos? Como é esse cenário? A gente tem esse levantamento, nós não conseguimos identificar tantos adultos assim, porque se a gente tem uma barreira muito grande no processo de diagnóstico hoje, antes era mais difícil ainda. Então, eu acho que a gente tem realmente um número de adultos que não recebem esse diagnóstico. Mas, em geral, na vida adulta nesse momento de transição entre o final do ensino médio e para quem vai para a faculdade, esse momento é muito difícil, porque o ensino superior ele tem uma aprendizagem que é bastante independente, né? Você precisa ler muito para conseguir absorver conteúdo, independente de qual for a área que você escolheu, né, no processo de graduação. E aí, muitas vezes, as estratégias que esses adultos desenvolveram, apesar de não ter tido nenhuma orientação específica, já não são mais eficazes, né, para dar conta de tanto termos novos, né? Porque o vocabulário do nível acadêmico é um vocabulário muito específico, então ele precisa ler novas palavras numa velocidade muito mais rápida, porque o tempo para leitura ele é menor. Esse é o período que a gente tem percebido que muitos adultos procuram a avaliação. E um avanço que a gente teve em termos de políticas públicas são os núcleos de acessibilidade dentro da universidade, né? Porque aí isso virou uma obrigação legal, né? Obrigatório ter esses núcleos. E esses núcleos são núcleos que têm feito o diagnóstico tardio de alunos quando eles ingressam no ensino superior. E o impacto emocional, aí sim, a gente conseguiu rastrear e ele é muito importante, porque 80% das famílias que participaram do nosso estudo, relataram que as crianças, os filhos, enfrentaram dificuldades emocionais relacionadas à autoestima, segurança e ansiedade por conta da dislexia. E 75% dos adultos relataram dificuldades na vida profissional devido à dislexia. Então, o Instituto ABCD tem trabalhado muito com esse tema sobre o mercado de trabalho, né? A gente teve alguns avanços em termos de inclusão e acessibilidade no mercado de trabalho, mas para essas condições do neurodesenvolvimento, a gente ainda enfrenta bastante barreiras. E se a gente for pensar em processo seletivo, em geral, os processos seletivos começam com uma redação, que já é uma barreira imensa. Então, a pessoa não consegue desenvolver e mostrar suas habilidades, que estão, na maioria dos casos, relacionadas à comunicação, porque existe uma redação que barra a possibilidade dele evoluir no processo seletivo. Então, para adultos que não desenvolveram estratégias, realmente as barreiras, elas continuam existindo. A gente imagina que seja uma coisa que pegue muito mesmo na saúde mental, porque para quem chegou num ponto de prestar faculdade, né, tá querendo entrar num nível superior, ler é algo que já devia ter sido resolvido há muito tempo, né? E aí a pessoa começa a ter uma frustração, e um golpe na autoestima muito forte mesmo. Falando agora mais sobre tratamento, eu acho até um pouco estranho, porque no nosso podcast que a gente trata muito de saúde mental, e aí tratamento envolve, em geral, medicamentos ou terapias, né? Terapias com psicoterapia. E a dislexia parece que não é muito uma coisa que é esse o caminho, né? Então eu queria que você falasse pra gente. Primeiro, dá para usar esse termo, né? É um tratamento, fala-se assim, né? Um tratamento para dislexia. Como é que é, né? O que se faz? Tem um diagnóstico, como é que eu vou melhorar a qualidade de vida dessa pessoa?
A gente não usa medicação, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante que gera muita dúvida, porque às vezes o que a gente tem na dislexia são comorbidades, né? Então a gente tem uma pessoa que tem dislexia e tem uma outra condição que pode ser tratada com medicamento. E às vezes as pessoas confundem, mas não, a dislexia ela não tem tratamento medicamentoso. A gente usa às vezes o termo intervenção por às vezes tentar fugir dessa questão de medicação, que às vezes está relacionada ao tratamento. Mas o processo de tratamento, de acompanhamento, eu acho que ele tem 2 pilares muito importantes. Um é o desenvolvimento mesmo dessas habilidades linguísticas e cognitivas que estão alteradas. Então, essa habilidade que a gente tem de processar a linguagem para discriminar pedaços pequenos da palavra, perceber quais são os sons e associá-lo às letras, que é isso que em geral está alterado na pessoa com dislexia, ele tem que ser fortalecido e trabalhado de maneira consistente e sistemática. Isso pode ser feito, então, numa terapia. Pode ser uma terapia conduzida por um profissional da área da saúde, né? Pode ser um fonoaudiólogo, pode ser um psicólogo, pode ser um psicopedagogo, mas é um treinamento para fortalecer essas habilidades que estão alteradas. Essa que a gente chama de consciência fonológica, né? Que é a consciência dos sons, de trabalhar com a linguagem num nível mais fonológico, né, de som mesmo, e depois associar isso a letras. Então, esse período de alfabetização, de fortalecimento dessas habilidades. E o segundo pilar é o pilar mais educacional, porque enquanto a criança ou o adolescente está desenvolvendo essas habilidades, ele ainda não tem fluência de leitura. E ele precisa de acomodações pedagógicas para que o conteúdo acadêmico não fique prejudicado porque ele não está conseguindo ler e escrever. Então, às vezes, se ele ainda está numa etapa em que ele comete muitos erros ortográficos e ele vai fazer, por exemplo, uma prova de história que exige muito a escrita, talvez o professor precise considerar muito mais o conteúdo do texto do que a forma do texto. Ele ainda está sendo trabalhado. Então, a gente precisa dessa combinação, né? Uma intervenção que seja mais terapêutica, de fortalecimento das habilidades de linguagem e de cognição, e acomodações pedagógicas, porque durante algum período, ou grande parte do período, ele vai precisar de estratégias para lidar com essa dificuldade da leitura e da escrita. Por exemplo, a dislexia no adulto, o adulto com dislexia, ele quase não comete erros de leitura, de decodificação, em textos que têm palavras conhecidas, né? Em textos, por exemplo, um texto de uma revista, um texto de um jornal, que é um texto do dia a dia, ele não vai cometer erros. Porém, ele vai demorar muito mais tempo para ler do que pessoas sem dislexia. Ele demora mais tempo. Então, se ele for fazer uma prova, vai fazer o Enem, por exemplo, ele vai precisar de tempo adicional, provavelmente, porque ele demora mais tempo para ler. Então, o tratamento envolve essas 2 áreas, né? O fortalecimento das habilidades de linguagem e cognição, e também as recomendações pedagógicas, que ao longo da trajetória acadêmica vão sendo diferentes. Depois, se ele não comete mais tantos erros ortográficos, talvez ele precise de mais tempo para escrever, de mais tempo para ler, né? Vai sendo ajustado conforme ele vai se desenvolvendo. E essa conversa, Juliana, né, que imagino que tem que ser uma conversa constante, né, entre a parte dos profissionais da saúde e os da educação, né? Como que ela se dá hoje em dia, né? É até isso que você falou, né? Precisa de mais tempo. Isso é tranquilo de se conseguir, né? Com as instituições de ensino ou, né, numa prova, que imagino que seja até mais difícil, um pouco mais burocrático. Como é que é essa conversa entre esses 2 universos? Olha, Luiz, olhando o copo meio cheio, a gente evoluiu bastante, né? A gente teve, né, no ano passado, a primeira lei federal que fala sobre os direitos dos educandos com dislexia, outros transtornos de aprendizagem, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, foi a primeira lei que realmente fala especificamente para essa população. A gente sempre teve direito à educação inclusiva, né? Porque sempre não, né? Mas nos últimos anos, desde 2008, principalmente, a gente tem toda a educação na perspectiva inclusiva no Brasil. Depois a gente teve a aprovação da Lei Brasileira de Inclusão. Então, de alguma forma, a gente já sabia que a educação tinha que olhar de maneira diferenciada para quem precisasse de algum apoio, independente da condição diagnóstica. Mas no ano passado, com a aprovação dessa lei que olha especificamente para essas condições, isso melhora bastante, porque o que a gente percebe é que muitas vezes algumas acomodações que são mais
de maior porte, né? Então, que precise, por exemplo, fazer uma prova oral, que precise que alguém leia o enunciado na escola, muitas vezes a equipe pedagógica sente receio de realizá-la, né? Às vezes por falta de conhecimento, por saber que pode realizar, então a gente ainda percebia muito essa dificuldade de fazer acomodações pedagógicas. É como se determinadas condições diagnósticas não estivesse tão explícita na lei de inclusão que fizesse com que você pudesse adaptar. Então, por exemplo, a deficiência intelectual está explícita. Então, se a pessoa tem um diagnóstico de deficiência intelectual, eu sei que eu tenho que adaptar. A dislexia não era explícita. Então, muitas vezes, o próprio educador se sentia numa situação complicada, não sabia se podia ou não podia, uma questão de interpretação mesmo, né? Então, a gente tinha essa barreira. Outro avanço também é o próprio edital do Enem, como eu falei, né? Porque o edital do Enem já traz o atendimento especializado para as condições do neurodesenvolvimento, como dislexia, descalculia. Então, esses editais, né, que surgem no nível nacional, permitem que os educadores cada vez, e toda a equipe, né, gestora da escola, se sinta mais segura para fazer essas adaptações. Mas a gente falou sobre essa comunicação entre o profissional da área da saúde e o profissional da educação, porque não é uma receita de bolo, né? Nenhuma condição diagnóstica é uma receita, assim, tem isso, faça isso, tem isso, faça isso, né? Depende muito do que foi oferecido. Então, essa orientação sobre o que é melhor para aquele indivíduo deve ser feita nessa ponte entre a saúde e a educação. E a gente falou que tem muita dificuldade para que as pessoas consigam atendimento no SUS. Então, às vezes, aquela família não tem apoio terapêutico, não tem ninguém que está olhando por aquela criança só está na escola, e a escola não tem um respaldo sobre como adaptar. Então, a gente ainda tem muitas barreiras nessa questão de adaptação escolar e inclusão mesmo. E aí, tendo em vista, Juliana, até já caminhando aqui pro final da entrevista, levando em conta que o Instituto ABCD trabalha com essa parte também, né, de promover políticas públicas, né? O que você diria, assim, que atualmente seria um ponto a ser atacado na questão de melhorar a vida de pessoas com dislexia ou pelo menos fazer com que esse acesso que já é garantido seja efetivado, né? Eu acho que o ponto principal é a gente olhar para a escola mesmo, sabe? Para os educadores e para a equipe gestora, porque a gente falou sobre várias barreiras. Mas uma barreira que a gente venceu no país em relação à educação, apesar da pandemia a gente ter regredido um pouco, é o acesso à educação. Então, as crianças estão na escola. Então, acho que é muito importante que os professores conheçam o que é a dislexia e quais são as estratégias que beneficiam as crianças com dislexia. Porque, independente da gente conseguir o diagnóstico rápido ou mais devagar, essas crianças já vão estar recebendo uma educação de melhor qualidade para concluir o processo de alfabetização e não aumentar essa defasagem que a gente falou acadêmica, porque essa defasagem acadêmica de conteúdo é a mais difícil da gente suprir, porque não tem tecnologia que dê conta. Porque se a pessoa tiver uma dificuldade muito grande em ler e escrever, a gente pode usar corretor ortográfico, a gente pode usar leitor de texto, a tecnologia assistiva tem muitos recursos para nos ajudar. Porém, quando a pessoa vai ficando para trás em relação ao conteúdo acadêmico, ela vai sofrendo em relação ao desenvolvimento cognitivo mesmo, e isso fica difícil da gente correr atrás. Então, acho que essa seria a principal porta para entrar e investir. Então, na formação de professores, para que eles consigam identificar os sinais, e aí, identificando os sinais, os encaminhamentos para a área da saúde também vão ser mais precisos, a gente não vai sobrecarregar o sistema de saúde com crianças que não têm realmente risco para desenvolver a dislexia, que têm dificuldades que poderiam ser tratadas na escola. E aí o diagnóstico com certeza vai ser mais rápido também, né? Porque a fila vai diminuir. E a intervenção, se eles não conseguirem aí um acompanhamento na rede de saúde, a escola vai estar olhando pelo menos para as questões de alfabetização, que é uma das demandas maiores para esse público. Juliana, e aí sendo o principal alvo, né, que você diria, essa formação, né, para um professor, um educador aprender essas estratégias, qual que é a complexidade disso, né? É um curso à parte que tem que fazer? É um curso difícil, né? São coisas um pouco mais simples que podem ser passadas em oficinas, sei lá, né? Dá um pouco a magnitude de o que é essa capacitação que seria necessária.
Eu acho que a gente tem vários níveis de conhecimento, né? Mas o principal, que é conhecer a dislexia e os seus sinais, nós temos vários cursos disponíveis, inclusive o Instituto ABCD tem um curso que chama Entendendo a Dislexia, que é um curso curto, de 8 horas, gratuito, em que o professor consegue entender quais são os sinais da dislexia e como que a pessoa com dislexia aprende. Isso já dá uma boa iluminada, eu acho, para você poder seguir e daí definir se você vai aprofundar os seus estudos ou não. Mas nós temos programas, né, de formação continuada de professores, que faz parte da carreira docente. Então, acho que o mais importante era usar esses programas de formação que já existem, tanto no município quanto no estado, e incluir o conteúdo dos transtornos específicos de aprendizagem, porque a gente não precisaria necessariamente de um investimento financeiro alto, a gente precisaria só melhorar o conteúdo que já é oferecido para esses professores. Boa. Aí, Juliana, para de fato encerrar, a gente estava conversando que vocês fizeram um mapeamento grande, né? E acho que é importante para dar uma iluminada, uma atualizada, né, no que a gente sabe sobre dislexia. Então, para encerrar, você podia fazer esse quadro aí pra gente do que vocês descobriram? Sim. Então, acho que o mais importante aí de levantamento foi que nós ainda temos uma demora para chegar ao diagnóstico. Como eu falei, para fazer o diagnóstico, nós precisamos ter a oportunidade para aprender, né? Então, tem que ter a escolarização formal. Mas no Brasil, hoje, o diagnóstico ocorre por volta dos 8 anos e meio, 8 anos e 6 meses. Então, isso é tardio, porque as crianças iniciaram aí, né, já passaram da idade que seria a idade para ser alfabetizada e já caiu naquele ponto que eu falei sobre a defasagem acadêmica. Temos a questão do acesso, né, ao diagnóstico. Então, no Brasil, é muito difícil o acesso ao diagnóstico, sendo que mais de 30% das pessoas que fizeram o diagnóstico precisaram consultar mais de 5 especialistas. E a gente sabe que isso faz com que o diagnóstico seja muito caro e inacessível, porque são poucos os municípios que vão ter essa quantidade de especialistas disponível na rede de saúde. E também a questão do impacto emocional, né, em que mais de 80% das famílias relatam que as crianças e adolescentes sofrem com a autoestima, ansiedade e depressão por conta da dislexia. Então, isso é um alerta para a gente que nós não estamos conseguindo atender a dislexia de maneira adequada, nem na saúde e nem na educação. Muito obrigado, Juliana, mais uma vez por ter participado da nossa conversa. Espero que, né, conforme a gente vocês façam outros mapeamentos, a gente vá atualizando e tendo números melhores. Obrigado, Juliana. Eu que agradeço, Luiz. Obrigado, pessoal, por terem ouvido mais esse episódio. Agradeço muito ao psicólogo Gabriel Martins, que indicou a gente no Instagram dele. A TV USP Bauru fez um post sobre saúde mental e marcou a gente lá. E a Beatriz Ortiz, ela sugeriu um tema sobre suicídio, né? Ainda lá em setembro, mas aí a gente já tinha fechado o episódio de Setembro Amarelo desse ano. Espero que a gente possa conversar de novo para 2023. Aliás, né, dá um aviso aqui, quem ouve a gente talvez já saiba, em janeiro a gente não tem episódio, né? É o nosso mês de férias aqui da equipe. A gente volta em fevereiro com o Entre Mentes. E finalizar agradecendo muito aqui as menções, né, que muita gente faz nos stories do nosso conteúdo. A Eliane, psicóloga, a Laura Badio, a Poliana, Falo do Toque, a Aline Mikoski, a Sol Sloboda, Beatriz Barbosa, o Enzo BPO, a Vanessa Lopes e a Ingrid Cardoso. Muito obrigado, pessoal. A gente teve um grande aumento aí de seguidores e de ouvintes, porque o próprio Spotify indicou a gente, né? A gente tá numa listinha que eles lançaram em setembro de podcasts sobre saúde mental e a gente teve a alegria aí de ter sido um dos indicados para eles falarem bem da gente. O Spotify é enorme do jeito que é, deu um grande impulso aí pra gente alcançar mais pessoas. Espero que quem seja novo aí, esteja ouvindo a gente agora depois dessa divulgação, esteja satisfeito e fiquem sempre à vontade para seguir a gente no Instagram, no Entre Mentes Podcast, e mandar sugestões, né, de assuntos pra gente falar aqui. Obrigado, gente. Um bom final de ano para todo mundo. Abraço. Até 2023. O Entre Mentes é uma produção da Baioc Conteúdo. Tem roteiro e apresentação minhas, Luiz Fujita, edição da Amanda Hatsira, coordenação geral do Paulo Borja e trilha sonora do Paulo Garfunkel, nosso querido Magrão.
Eu peço para vocês seguirem a gente no seu tocador de podcast favorito, é muito importante para a gente aumentar a nossa rede de apoio, e também para seguir a gente no Instagram, @entrementespodcast, para saber quando sai episódio novo, receber informações extras sobre saúde mental e também para falar com a gente. Um grande abraço e até o próximo episódio.